tudo bem? Seja bem-vinda e seja bem-vindo. Meu nome é Nardelli Gomes, eu sou fundadora do Publica e estou muito feliz que você esteja aqui. A partir de hoje, aqui nessa jornada, eu vou revelar para você os segredos estratégicos que transformam textos medianos em textos extraordinários. São segredos que os escritores profissionais dominam e aplicam no dia a dia, no seu trabalho, para produzir livros, textos, artigos, copies, crônicas, posts, textos em blog, o que quer que eles escrevam, mas que não divulgam por aí porque já é uma prática do dia a dia, já é instintivo, já é a ferramenta do dia a dia mesmo, da prática de quem escreve. Mas são segredos e são estratégias que, primeiro, facilitam muito a vida de quem escreve profissionalmente ou quem escreve para si mesmo de forma amadora. Além disso, além de facilitar a vida, porque torna o processo mais fácil, mais rápido e ainda torna os resultados muito melhores, fazendo textos bonitos, impactantes, criativos, claros, diretos, textos que dialogam com o leitor. Ao final dessa jornada, que é 100% gratuita e 100% online, você terá dado um enorme passo em direção a uma escrita mais consolidada, mais atraente, muito difícil de ignorar. A gente vai ter 5 aulas, todas são online e gratuitas. São 3 encontros gravados, como esse primeiro encontro da gente, e são 2 encontros ao vivo que vão acontecer no meu Instagram. São 2 lives que vão acontecer em dias alternados aí, uma aula, uma live, uma aula, uma live. Bom, você pode estar aí do outro lado pensando, esse conteúdo gratuito eu vou começar a ver, mas não boto muita fé que vá fazer realmente alguma transformação na sua escrita. Bom, eu poderia te dizer que eu reuni aqui um excelente conteúdo que seja capaz disso, de transformar a forma como você escreve, como você se coloca diante de uma página em branco, de como você visualiza os seus projetos e os seus sonhos com a escrita. Mas eu te dizer isso não vai significar muita coisa. O que eu tenho para te dizer é, quem escreve, quem trabalha com a criatividade, precisa amar o aprendizado. Mais do que o resultado, é amar o processo. A gente aprende alguma coisa todos os dias, a gente se inspira de maneiras diversas todos os dias. Então, aproveite esse conteúdo, procure absorver o melhor dele e eu te garanto que tem muita coisa boa aqui que sim, é capaz de fazer uma grande mudança na sua escrita. Aproveite tudo que chegar até você e aproveite esse conteúdo. Se você está aqui, é porque você viu meu anúncio, se interessou pelo assunto, se inscreveu e está aí do outro lado. Tem alguma razão para isso. Aproveite esse material. Vamos lá? Bom, existem 3 pilares básicos onde uma boa escrita se firma. São eles: técnica, método e prática. Não adianta você ter técnica e método e não praticar. Não adianta você ter prática e método, mas se te faltar técnica, não se firma. Não adianta você ter técnica e prática e não ter um método para fazer com que essa engrenagem funcione. Tá? Nada disso te leva muito longe se você não tem essas 3 coisas juntas, andando junto com a sua vontade, é claro, seu amor pela escrita, ou sua paixão, ou sua vontade de escrever bem. Então, quando essas 3 coisas se juntam, você é capaz de fazer mágica com o texto, é capaz de fazer mágica com a palavra. Aí você pode também pensar, será que essa jornada é para mim mesmo? Bom, vamos lá. Eu produzi esse material para você que ama escrever, mas sente que o seu texto está meio quadrado e precisa melhorar. Para você que tem medo de publicar o que você escreve ou até de mostrar para seus amigos e seus familiares. É para você que tem dificuldade para organizar as ideias dentro dos seus textos. É para você que escreve profissionalmente, mas sente que o texto está meio sem brilho, meio formatado demais. É para você que acredita que precisa de inspiração sempre que vai escrever e que parece que a inspiração tirou férias de você. Para você que vê suas legendas no Instagram ou em qualquer rede social passarem batidas por mais que você se esforce. É para quem quer escrever livros, mas acredita que a missão é grande demais. Enfim, é para você que quer conquistar confiança para escrever com liberdade e prazer. Bom, se você se encaixa em pelo menos um desses perfis acima, te asseguro que essa jornada é para você. Você vai se beneficiar desse conteúdo. Bom, estando aqui, acredito que você, como eu, tenha uma conexão estreita com a escrita. Ama escrever, gosta, deixou de fazer isso por alguma razão lá atrás, mas gostaria de retomar essa paixão,
porque as paixões elas não deixam de existir, né? A gente é que desiste delas por um tempo, mas aquilo não morre, continua ali a vida inteira com aquela vontade de colocar aquilo em prática, aquele sonho. Poxa, eu gostaria muito de escrever um livro, de criar um blog, de ter uma escrita consolidada, de fazer da escrita o meu hobby, o meu passatempo. A escrita é uma paixão e é uma habilidade. A gente vai falar sobre isso mais um pouco mais à frente. Bom, se você está começando agora com a escrita ou se você já é da área, já trabalha com o texto, e eu garanto que você gostaria de ter um texto mais bonito, mais atraente, mais elegante, mais organizado, mais articulado, e é para isso que nós estamos aqui a partir de hoje. Antes de entrar nesse conteúdo incrível que eu preparei para essa jornada, eu quero me apresentar para você saber por que eu estou aqui te prometendo todo esse conteúdo. Meu nome é Nardeli Gomes, eu sou jornalista, escritora e professora. Eu sou repórter e âncora da Rádio Metrópole, que é uma emissora líder no segmento de notícias aqui em Salvador, que é a minha cidade. Eu tenho mais de 20 anos de experiência em comunicação, em rádio, em texto escrito. Eu também sou repórter especial dessa emissora há mais de 10 anos. Além disso, eu sou escritora, tenho um livro publicado e professora de escrita criativa. Através de cursos online, eu conduzo os meus alunos a saírem de uma situação de desconforto diante de uma tela em branco para uma outra postura confiante, segura, produzindo textos bonitos, impactantes, textos que dialogam com o leitor, textos difíceis de esquecer e textos que fazem esses escritores se sentirem plenos, satisfeitos e com mais vontade ainda de escrever mais e mais. Vamos começar que a gente tem muito conteúdo. Escrever não é um dom. A gente passa a vida ouvindo: fulano tem o dom de escrever. Eu não tenho o dom de escrever. Escrever é dom, não é para mim, eu não tenho esse dom. E o que eu vou te dizer pode parecer muito estranho, mas não, nunca foi. Escrever não é um dom. Não é um presente de Deus que cai ali na cabeça de um grupo seleto de pessoas que ficam responsáveis por iluminar a humanidade com aquele dom. Não, de jeito nenhum. E que bom que não é assim. Escrever é uma habilidade. E habilidade, qualquer uma, a gente desenvolve. Qualquer pessoa, inclusive você. Eu acredito mesmo, de verdade, que escreve bem quem tem intimidade com o texto, com a palavra, que sabe, que conhece bem essa ferramenta que é a palavra escrita, que sabe juntar as palavras certas no tempo certo, que conhece como funciona o ritmo de um texto, que sabe como conduzir o imaginário do leitor a um argumento, ou a uma cena, ou a uma ideia. Então, quem tem intimidade com esse processo é que escreve bem. É isso que a gente chama de dom, que muita gente acha que é uma coisa que surgiu sem esforço. Não é assim. Não é que precise de esforço, mas você precisa se dedicar, você precisa gostar de aprender, você precisa ler, você precisa escrever. A gente vai falar muito sobre isso a partir de hoje nessa jornada. Como é que a gente desenvolve intimidade com o texto? É isso que eu quero. Se você está pensando isso, fica aí tranquilo que é isso que a gente vai fazer. Aliás, esse é o nome do meu curso de escrita criativa, da folha em branco à intimidade com o texto. É justamente essa jornada que parte da folha em branco, da situação de dúvida, do não saber o que fazer, do não tenho inspiração, do não tenho dom, meu Deus, eu gostaria muito de escrever, mas a folha em branco me intimida, ao final dessa jornada, que é a intimidade com o texto, que é fazer da página em branco uma parceira de jornada e saber, conhecer como é que se constrói um texto, como é que se constrói uma ideia, uma frase, um parágrafo, uma obra. É justamente criar uma intimidade com a escrita. Eu estou te dizendo isso porque centenas de alunos já testaram e aprovaram esses cursos de escrita criativa. São pessoas que hesitaram muito na hora de se inscrever por acharem que não tinham dom, ou que só escreviam ali suas próprias besteiras, ou porque já não praticavam há muito tempo e acreditavam que precisavam aí estar em um determinado ponto de partida para começar a aprender, e não precisa. Qualquer pessoa pode desenvolver essa habilidade a partir de qualquer lugar. Não precisa ter experiência prévia para começar a escrever bem, conhecendo técnicas, tendo um método e praticando bastante. Por vergonha, por medo da crítica, mas em algum momento essas pessoas decidiram apostar nelas mesmas e fizeram a inscrição. E elas saem dos cursos com uma postura completamente diferente, autoconfiante, segura, escrevendo textos emocionantes que se
conectam com o leitor e tornam o processo muito mais prático, mais rápido e os resultados infinitamente melhores. Muitos deles decidiram escrever seus livros, estão em processo de escrever ou vão começar, ou então estão escrevendo legendas em suas redes sociais que recebem um engajamento muito maior, ou então criaram blogs e estão começando a escrever profissionalmente, ganhando dinheiro com a escrita. Eu recebo alguns retornos que eu gostaria de compartilhar aqui com você. Por exemplo, Fernanda Bren, ela diz: está sendo uma experiência maravilhosa. O pensamento fluindo e eu me sentindo super segura com meu texto. Vontade de comprar 10 cadernos. Terei você sempre como minha mentora da escrita. Fernanda é psicóloga. Também tem o depoimento de Madalena Pinheiro, ela é jornalista e diz: realmente a escrita tem me libertado e foi você quem reapontou a direção para onde eu deveria seguir. Não tenho como agradecer, de verdade. Também tem o depoimento de Esdras Santana, que é produtor cenográfico. Ele diz: a página em branco agora assusta bem menos, mas o curso foi além, provocando uma inquietude necessária diante das possibilidades de uma vida criativa. Essa é uma causa nobre, ainda mais trazida com a sensibilidade fina e o conteúdo da Nardelli. Também tenho aqui a fala de Wagner Gomes, que é gestor cultural e executivo, e ele diz: participar do curso online da Folha em Branco, a intimidade com o texto, com Nardelli Gomes, despertou em mim sentimentos guardados nas minhas lembranças. Pude perceber que há muita coisa guardada em mim para ser dita. O curso me ajudou a acreditar no que vou escrever sem me cobrar e iniciar uma escrita sem pânico. Recomendo demais. Daniele Figueiredo diz: a ideia de fazer o curso com Nardelli foi um troço desafiador porque é alguém que me inspira e motiva. Foi uma experiência rica, ela falava, eu aprendia, escrevia, respirava e no fim deu tudo certo. Obrigada pelo apoio, pela viagem para dentro e sobretudo por me ajudar a transformar minha página em branco num arco-íris maravilhoso. Também tenho a fala de Zélia Batista, que é pedagoga, psicopedagoga e contadora de histórias. E ela diz: trabalhar com o material que o curso oferece é um desafio para a razão e para a emoção. Sua condução acolhe, estimula, encoraja, reergue e orienta. Encanta nossos sentimentos e as emoções transbordam, o que para mim escrita é fundamental. Bom, é claro, tem muitos outros depoimentos, eu não tenho como te mostrar todos aqui, não tem nem tempo para te mostrar todos, mas o principal é que você entenda que essas pessoas e todo mundo que passa por um processo, um treinamento, um curso de escrita criativa, adquire uma outra postura, uma postura confiante e sem medo de escrever, de colocar para fora aquilo que pensa e de uma maneira muito melhor. Porque, como eu disse, o que faz uma boa escrita? Método, orientação, a técnica e a prática. Com método e técnica eu vou te ajudar. A prática é por sua conta. Eu quero que você considere essa jornada como um presente meu para você que também ama escrever ou que precisa disso para trabalhar e que quer fazer da escrita o seu conforto, o seu trabalho, o seu prazer. Eu sei o que é ter medo de escrever, procrastinar um sonho relacionado à escrita. Eu fiz isso durante longos 20 anos e eu não me orgulho em nada de te dizer isso, mas é verdade. Eu sempre gostei muito de escrever, sempre fui muito tímida, bichinho do mato mesmo. Então, falar para mim em grupo nunca foi muito confortável. Escrever, por outro lado, sim. Eu construí ao longo da vida uma relação muito intensa com a escrita. E ela acabou se tornando a minha ferramenta de comunicação com o mundo, comigo mesma. E era um lugar de poder mesmo, onde eu conseguia me expressar de maneira muito eficiente e bonita até. Eu não sei como é para você, mas falar em público para mim sempre foi muito desconfortável. As apresentações na escola, na faculdade, eu não sei se era assim com você, mas para mim era muito difícil. Eu suava frio, eu gaguejava, me dava branco, eu nem dormia, era um horror. Mas eu conseguia dizer tudo o que eu queria através da escrita, porque para mim era mais fácil, eu tinha mais tempo para pensar, eu tinha mais tempo para colocar as minhas ideias da melhor maneira. E obviamente aquilo para mim sempre foi muito mais fácil e muito mais prazeroso também. E olha, o que eu vou te contar hoje pode ser de fato um ponto de partida para uma nova trajetória sua diante da sua escrita. Eu comecei a escrever muito cedo, pequena, um livrinho lá com 7, 8, 9 anos de idade, um livrinho com 4 páginas de um caderno infantil, mas foi ali que eu comecei a me apaixonar pela escrita. E a partir dali eu sempre tive diários, blogs, escrevia muito, escrevia textos, mas o meu sonho sempre foi escrever um livro.
E eu comecei esse projeto muitas vezes. Começava super empolgada, cheia de gás e dizia, nossa, agora vai. Então eu estava ali cheia de ideias, começava a escrever e aos poucos eu ia perdendo aquela energia. Eu achava que o texto não estava ficando bom, eu achava que estava longo demais, ou que eu não ia ter gás para escrever tanto quanto um livro precisa. E comecei a procrastinar aquele sonho e ele foi ficando sempre para depois. Eu massacrei todos os meus sonhos com a escrita durante muito tempo. E eu vou te dizer uma coisa que talvez esteja acontecendo com você hoje. Eu achava que eu não tinha tempo para escrever. Eu achava que escrever um livro era uma missão grandiosa demais para mim, que eu não estava à altura de escrever um livro. Agora, responde aí para você mesmo. Será que você também já não se disse, eu não tenho tempo para escrever um livro? Eu não consigo escrever um livro? Escrever um livro é para escritores e não é para mim? Como se você também não pudesse ser um escritor, ou como se você não pudesse assinar o seu próprio livro. Será que você não já procrastinou esse sonho? Deixou para depois, sempre para depois, quando eu estiver pronto, quando eu tiver lido tantos livros ou quando eu tiver feito tantos cursos, quando você pode começar hoje, a qualquer momento? Eu já fiz isso, eu sei o que é isso. Se você também já fez, a gente está junto. Eu já li muitos livros sobre escrita, eu já fiz vários cursos online, presenciais, mas o que eu não tinha, o que me fez abandonar meus vários projetos, o que me fez engavetar os livros pela metade foi falta de método. Eu não tinha um método para escrever. Eu não conhecia as técnicas também, mas principalmente o que mais me faltou ali foi método para escrever um livro, método para avançar com a escrita, qualquer que fosse o meu projeto com a escrita. Bom, eu achava que o meu problema era falta de tempo, mas você vai ver daqui a pouco que meu problema real mesmo, e talvez o seu também seja, não era falta de tempo, não. Eu estava numa zona de conforto da frustração. É horrível dizer isso, mas é verdade. E veja, não há conforto nenhum em viver frustrado, mas eu achava que eu não ia escrever meus livros e estava tudo bem para mim. Meu sonho era escrever um livro, mas eu não ia fazer aquilo porque eu não tinha tempo, porque eu não sabia, porque isso, porque aquilo, várias objeções e restrições no meu caminho e estava tudo bem. Eu estava frustrada porque eu não ia realizar esse sonho, escrevendo ali nos blogs, fazendo artigos, escrevendo só para mim, o que para qualquer pessoa pode ser incrível, mas o meu sonho era publicar um livro e eu estava ok com isso. Então aconteceu o ponto que virou toda essa história. Em 2014 eu engravidei e me tornei mãe de Maria Cecília, minha filha, e naquele momento, o momento inicial da maternidade, eu precisava escrever. Foi o momento em que eu mais senti uma necessidade quase que física de escrever, para entender toda aquela transformação, a revolução que é a maternidade. Só que naquele momento eu realmente fiquei sem tempo. Quem é mãe ou quem é pai de criança pequena, de bebê, vai entender. Ou pelo menos pode imaginar. Eu não tinha tempo para escrever, mas eu precisava escrever. E aí, eu acho que o meu sonho com a escrita me colocou contra a parede e disse: ou você escreve ou você enlouquece. E aí eu decidi escrever. Eu comecei a arranjar minutos livres e começava a usar qualquer tempo para escrever. Com minha filha no colo, no celular, almoçando, escrevia. Eu ia no banheiro, 5 minutos, eu registrava alguma coisa. Amamentando de madrugada, escrevi muito. Antes dela, quando ela pegava no sono, antes de eu pegar no sono, eu aproveitava para escrever ali nos 5 ou 10 minutos antes de desmaiar de sono. Mas eu escrevi muito, muito mesmo. E quando eu percebi, eu tinha um livro escrito. Estava ali, o meu livro estava escrito, do começo ao fim. Então eu comecei a compartilhar alguns daqueles textos na minha rede social, no Instagram, e eu comecei a receber uma enxurrada de mensagens de pessoas que diziam: Nardelli, meu Deus, você sabe o que eu estou sentindo. Nardelli, você precisa me ensinar a escrever desse jeito. Nardelli, publique um livro. Nardelli, você me fez lembrar de quando meu filho nasceu. Ou, sei lá, sua escrita me emociona. Como é que você faz isso? E aí eu percebi duas coisas. Primeiro, eu preciso publicar esse livro. E segundo, surgiu ali, bem no início, uma semente do curso de escrita criativa. As pessoas também queriam fazer aquilo. E qualquer pessoa podia e pode. Então eu tinha um livro, tinha vontade de publicar, meu sonho estava prestes a se realizar, mas ali eu comecei a ter um problema prático. Eu não tinha grana para bancar a publicação. E não sabia quais eram os caminhos para entregar o meu livro para uma editora. Então
Então meu livro estava pronto, mas a barreira é como eu publico isso. E aí meu marido me falou sobre financiamento coletivo, eu fui buscar todas as informações, decidi encarar essa empreitada e eu consegui publicar meu livro através de um financiamento coletivo. Mas o principal que eu quero que você entenda aqui é o seguinte: quando eu senti necessidade de escrever, quando eu decidi que eu ia de fato escrever porque eu precisava fazer isso, eu li uma frase, veio até mim, sei lá, foi na TV ou foi na internet, eu não lembro direito. Apareceu uma frase para mim de James Joyce, que é um autor irlandês. E essa frase diz o seguinte: um escritor escreve porque se ele não escrever, sua alma passará fome. Eu vou repetir. Um escritor escreve porque se ele não escrever, a sua alma passará fome. Não é maravilhoso isso? Quando eu li isso, eu quase caí no chão. Falei, meu Deus do céu, é isso. E foi aí que eu transformei a vontade de escrever e o sonho frustrado de não conseguir levar aquilo adiante a realizar. Eu falei, eu preciso. Eu estava com fome de dizer, a alma precisava colocar para fora, até para entender tudo que eu estava vivendo. Então, sim, a minha alma parou de passar fome quando eu comecei a escrever. Talvez você sinta isso e não saiba verbalizar o que você está sentindo. Mas se você sempre sentiu vontade de escrever, desde sua infância, ou se ao longo da vida você foi abafando essa vontade por uma crítica aqui ou ali que você ouviu, ou porque você mesmo não acha que é bom bastante, você pode estar sentindo essa fome de escrever, sabe? A alma pede. Chega uma hora que você fala, eu gostaria muito de fazer isso. Será que a escolha é passar a vida inteira abafando essa vontade? Será que esse é o seu plano? Ou talvez seja começar a entender como é que se faz isso direito e ficar feliz com a sua escrita e realizar os seus projetos. Bom, eu espero que seja a segunda opção. Eu não poderia ter passado por essa jornada de outro jeito. Eu levei 20 anos para entender por que eu deveria escrever um livro, para desenvolver um método, para conhecer as técnicas, para entender que a missão não era grande demais para mim. Eu publiquei meu livro em 2019, mas você não precisa esperar 20 anos ou não precisa esperar mais anos para colocar o seu projeto em prática com a escrita. Você pode começar hoje de outro jeito, de outro ponto de partida, com outras ferramentas e com um método e com um entendimento de como isso funciona, tá bem? E com todas as técnicas de escrita que eu aprendi, que eu reuni em 20 anos, não só da minha prática pessoal, mas também da minha prática profissional. Eu trabalho com comunicação há mais de 2 décadas. E tudo isso me fez sentir completamente confiante na minha escrita e eu tenho certeza que vai fazer isso por você também. A diferença é que você não precisa levar tanto tempo. Isso daqui não é só sobre escrever livros, é sobre escrever livros, mas é principalmente sobre se realizar com a escrita. Qualquer que seja o seu sonho, você quer ganhar dinheiro com a escrita, você pode. Você quer criar um blog e construir a sua autoridade na sua área de atuação, você pode. Você quer pegar o seu Instagram e escrever legendas que engajam e que fazem as pessoas se inspirarem em você e se conectem com você, você pode. Você quer escrever artigos, memórias para os seus filhos, para os seus netos e para os próximos que virão, você pode. Páginas de vendas, copy, cartas de persuasão, tudo você pode. O seu sonho com a escrita você pode realizar. Existem técnicas que vão te ajudar a escrever mais, a escrever melhor, mais rápido e ser lido, tá? Que é o que todo escritor deseja, para fazer com que o leitor anseie pelo seu próximo parágrafo, pelo seu próximo texto, para fazer com que os seus livros, os seus artigos, com que o marketing do seu negócio, da sua empresa, seja impactante e seja magnético e que as pessoas leiam e que voltem a você, porque você vai conquistar mais do que leitores, você vai conquistar fãs. É essa transformação que eu espero que você viva nos próximos dias. Eu sei que parece difícil, eu não vou te dizer que é fácil, mas com certeza pode ser muito mais fácil do que foi até hoje, tá? Se antes eu tivesse esse método, eu teria encurtado muito minha jornada, eu bati muito minha cabeça, falhei muito tentando acertar e errei muitas vezes, mas eu entendi como é esse processo e eu quero dividir isso com você. Porque o que eu sinto hoje, a liberdade que a escrita me dá, eu quero que outras pessoas sintam também. Porque eu amo a escrita, amo o texto e eu acho que esse universo é de fato apaixonante. E eu quero ajudar outros escritores a saírem desse bloqueio e a destravarem o processo de escrita.
Bom, para nossa próxima aula, eu espero que você tenha muito papel e lápis, uma aguinha gelada por perto para você não precisar levantar para nada. Nossa próxima aula é conteúdo do começo ao fim e vai começar a fazer com que a sua escrita se transforme já a partir desse próximo encontro nosso. Eu vou te apontar os caminhos secretos que levam a textos extraordinários, incríveis. Deixe tudo o que você vai precisar perto de você. Aproveite a aula que vem como se valesse nota, porque eu tenho certeza que ela vai transformar a sua escrita. Amanhã a gente tem um encontro ao vivo no meu Instagram às 18 horas, @Nardelli, e a gente vai conversar um pouquinho sobre a sua trajetória, se ela se parece com a minha ou se ela é completamente diferente. Eu quero entender as suas necessidades com a escrita e vamos falar do processo criativo, trocar experiências. Coloca no seu despertador amanhã às 18 horas. Veja aqui a data, se você estiver vendo a aula no dia da liberação ou se for outra data, aí não sei, vai depender. Mas aqui você vai ver a data e o horário, que é 18 horas. Coloque no seu despertador. Aqui na nossa página você pode contar para mim também se você se identificou com essa história. Me conta um pouquinho sobre você, porque amanhã eu já chego sabendo um pouquinho o que é que você precisa, quais são os seus interesses, os seus sonhos com a escrita, e me fala se você está animado para a aula que vem. Eu espero você amanhã às 18 horas no meu Instagram, @Nardelli, ao vivo. Até lá, muito obrigada. Tchau, tchau.